Hey, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o tema é travesti. Antes de dar início a esse vídeo, eu convido quem é novo no canal para se inscrever e caso vocês tenham gostado desse vídeo, deem os seus likes e compartilhem. Então, o que é travesti? Travesti é a mesma coisa que transexual? Já vou ser bem direto. Sim e não. Parece confuso a princípio, mas eu vou explicar durante o vídeo e vocês vão entender. Assim espero. Primeiramente, eu vou começar com a etimologia da palavra. A origem dessa palavra. Travesti é uma palavra francesa. É um adjetivo que significa o ato de se travestir. Por exemplo, um homem que se traveste de mulher. E ela é muito mais antiga do que a palavra transexual. A palavra transexual, para vocês terem uma ideia, ela só surgiu na década de 20 na Alemanha. Lá entre 49 e 50, ela veio para o idioma inglês e no Brasil começou a ser discutido por volta da década de 70, a transexualidade. E já nessa época já existia a travesti. E no Brasil e na América Latina houve uma ressignificação do termo travesti e passou a ser uma identidade de gênero latina dentro do campo da feminilidade. E historicamente, e até para o movimento transo, a gente vê o quanto que é importante as travestis, o movimento das travestis, como que elas foram percursoras, pioneiras dentro do movimento trans, pelo menos a nível Brasil, numa época onde não se tinha essa discussão sobre identidade de gênero, uma consciência realmente sobre identidade de gênero, e lutaram, né, pela sua existência, enfrentaram várias dificuldades, várias coisas muito ruins, né, uma época, por exemplo, da ditadura, muitas morreram e muitas realmente colocaram a cara no sol, né? Enfrentaram coisas que muitas pessoas não enfrentariam para poder ter o direito de viver, de ir e vir. E eu sou, pelo menos, muito grata às travestis por tudo que fizeram para o movimento trans, para a classe LGBT como um todo. E bom, já mudando um pouco de assunto, mas falando ainda sobre travesti, a gente vê que dentro da psicologia e da medicina houve uma tentativa de separar, de catalogar as duas identidades e a partir de como que cada uma lida com a genital. Então, a transexual é aquela que tem o desejo de ter uma vagina, que ela tenha disforia, ela tem incômodo de ter um pênis, e já a travesti é aquela que se dá bem com órgão genital, que até usa o pênis sexualmente falando, e coisa que durante a história, durante esses anos, a gente vem desconstruindo e não tem, né, um fundamento, porque cada travesti, ela lida de uma maneira com a sua genital, da mesma maneira que a transexual também. Há travestis que querem sim operar, da mesma maneira que há transexuais que não querem operar. Então, já é uma grande falha nesse sentido, de separarem essas duas identidades a partir da genital, como que cada uma lida com a genital. E isso é muito particular de cada uma. Da mesma maneira que socialmente, ao nível socioeconômico, há uma divisão também entre a travesti e a transexual. A travesti acaba sempre sendo aquela marginalizada, que vive à margem da sociedade, aquela que é pobre, que não tem uma família, que trabalha com prostituição, que
se envolve com brigas, com drogas, com o mundo do crime e dentre outras coisas que está nesse imaginário dentro do que as pessoas acreditam que é travesti. Da mesma maneira que, por outro lado, a transexual, ela corresponde ao imaginário da mulher ideal, da mulher perfeita, dentro do parâmetro do padrão heterocis normativo. O que uma mulher deve ser, né? Então, primeiramente, bem feminina, dentro daquilo que é considerado feminino, e tem uma família, tem educação, teve acesso à educação, é de classe média para alta, geralmente branca, tem uma vagina, ou vai ter uma vagina, e aí a gente vê como que também a sociedade acaba fazendo essa divisão de uma maneira consciente ou inconsciente. E como que também dentro do movimento trans, as pessoas trans acabaram absorvendo esses conceitos e até acabou tendo uma rincha, uma competição, uma falta de união entre travestis e mulheres transexuais. E isso é bem triste, é bem problemático, porque a gente não tem como exigir união, respeito das pessoas que não são trans, se dentro do nosso movimento há essa desunião, essa falta de empatia, de entendimento, de amor, né, de respeito, né, de consciência que todas nós somos pessoas trans, independente se nós nos identificamos como transexuais ou como travestis. A gente faz parte da classe T, da sigla LGBT. Então, é essencial que haja essa união. Eu vejo que as pessoas mais velhas, as transexuais mais velhas, as travestis mais velhas, têm uma tendência a ter essa rincha, essa falta de união. E eu vejo que tem esse movimento mesmo, para que todas se unam, por mais que haja suas diferenças, mas que haja respeito, que é essencial. E o que eu ia dizer agora? Como que travesti pode ser, ter vários significados, por mais que travesti e transexual são palavras sinônimas, sejam sinônimas uma da outra, isso não significa que é a mesma coisa. Por quê? Porque para cada pessoa que se considera como travesti, há um significado sobre ser travesti. Então, por exemplo, há travestis que nem se consideram nem como homem, nem como mulher. É como se fosse um gênero à parte, um terceiro gênero. Há travestis que, por mais que se autodeclaram como travestis, elas se consideram como mulheres, se sentem como mulheres. E aí você vê que há outras possibilidades, há outras formas de se entender enquanto travesti ou ser travesti. Então não dá para você catalogar e colocar elas numa caixinha e que para ser travesti é isso, aquilo. Não, é muito particular. E não é uma identidade que eu me autodeclaro como travesti. No passado, em alguns momentos, eu já cheguei a falar, eu sou também travesti, mas normalmente eu acabo me declarando como transexual ou como trans, mas não tenho nenhum problema caso alguém se refira a mim como travesti, pelo contrário. E uma coisa, lembre-se, sempre no feminino, a travesti. Nunca fazem igual esses noticiários, ou as pessoas que normalmente falam o travesti, ou, né, o pior de tudo, né, com dano pejorativo, o traveco. E, né, vamos ter uma consciência que travesti está no campo da feminilidade. Por mais que haja essas que não se consideram nem como homem, nem como mulher, ou que mesmo se consideram como homens,
mas elas estão no campo da feminilidade. Então, é a travesti. Tem, né, algumas que até talvez vocês já tenham visto que elas se referem uma a outra no masculino, mas isso é entre elas. Ou caso você tenha uma intimidade, uma liberdade para poder você falar da maneira que você acha que tem que falar, mas do contrário, sempre no feminino e sempre a travesti, por favor, né? E então é isso, eu acho que eu consegui explicar e vocês percebam realmente que há uma linha tênue entre transexual e travesti. E realmente é algo muito particular de cada uma, de cada pessoa, ver a identidade que mais contempla você, aquilo que mais te representa. E acima de tudo, respeito. Respeito a todas as identidades. É isso, muito obrigada por terem me assistido. Beijos da Sereia Amanda e até breve.